Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula. E o tema da videoaula de hoje, combinações. Vamos fazer a dedução da fórmula e vamos fazer alguns exemplos. Combinações são os agrupamentos não ordenados. Quando a gente fala de agrupamentos não ordenados, são aqueles agrupamentos em que a ordem dos elementos escolhidos não é levada em consideração. Então a dedução da fórmula é a seguinte: se eu tenho um conjunto com n elementos e desses n elementos eu vou fazer p escolhas, onde o p é menor ou igual que o número de elementos que eu tenho, então o total de possibilidades é, para escolher o primeiro elemento, n. Para escolher o segundo, n menos 1. Para escolher o terceiro, n menos 2, porque eu fiz duas escolhas até então, então dos n eu tiro 2 que já estão escolhidos, até o último, que é n menos p menos 1, já que até escolher o pésimo elemento eu tinha feito p menos 1 escolhas até então. E como os agrupamentos não são ordenados, a ordem não importa, ou seja, todas as trocas possíveis que eu posso fazer não são levadas em consideração, por isso que eu divido pelo fatorial do número de escolhas. Então, esse fatorial aqui é o fatorial do número de escolhas que eu faço. No caso, são p escolhas. E isso aqui pode ser representado como CNP ou então NP dentro de um parênteses. O nome disso aqui, desse símbolo, binomial NP. Como que a gente aplica isso? Então agora a gente vai fazer dois exemplos. Um primeiro exemplo, eu tenho 8 estudantes e eu vou querer formar uma comissão com 3 estudantes. Quando eu falo em comissão, eu falo em agrupamentos não ordenados. Porque o que me importa são apenas as 3 pessoas que irão participar da comissão, independentemente da ordem com que elas são escolhidas. Tá? Então eu tenho 8 estudantes, vou escolher 3. Então, para escolher o primeiro, eu tenho 8 possibilidades. Para escolher o segundo, são 7. Para escolher o terceiro, são 6. Como não importa a ordem, eu vou dividir pelo fatorial do número de escolhas. Eu fiz 3 escolhas, então eu vou dividir pelo fatorial de 3. Isso aqui é 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 6. O 6 cancela, 8 vezes 7, 56. O 56 pode ser representado como combinação de 8, 3 a 3. Eu tenho 8 estudantes, escolhi 3, que pode ser escrito também como binomial 8, 3. Binomial 8, 3. Tá? E um segundo exemplo é, eu tenho um grupo formado por 8 economistas e 6 advogados. Eu quero formar uma comissão com 5 pessoas. No item A, eu vou colocar sem restrição nenhuma. Ou seja, das 8 mais 6, 14 pessoas, eu vou escolher 5. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Para escolher a primeira, 14, segunda, 13, 12, a quarta, 11 e a quinta, 10. Como eu vou escolher a primeira, e a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta, princípio multiplicativo, como não importa a ordem, porque elas vão fazer parte de uma comissão, divide por 5 fatorial. E aí o símbolo é combinação 14, 5, que é a mesma coisa que o binomial 14, 5. De 14 eu escolho 5 pessoas. Agora,
No item B, eu vou continuar formando a comissão com 5 pessoas, porém, dessas 5 pessoas, eu vou ter 3 economistas e 2 advogados. Perceba que eu vou escolher os 3 economistas do conjunto dos 8 economistas. Então, eu vou escolher os economistas e vou escolher os advogados. Vamos à anotação que a gente tem. Eu vou escolher 3 economistas do grupo dos 8. Binomial 8, 3. E vezes. Eu vou escolher 2 advogados do grupo dos 6 advogados. Binomial 6, 2. Tá? Binomial 8, 3, calculamos 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 3 fatorial. Vezes binomial 6, 2, calculamos 6 vezes 5, dividido por 2 fatorial. 3 fatorial é 6, 2 fatorial é 2. 6 cancela com o 6, 56. 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. 56 vezes 15, 840 possibilidades. Espero que tenham gostado. Até a próxima.